tá? Então, hoje tá marcada uma importante reunião para os vampiros como um todo, né? Para a raça vampírica. Hoje é o dia em que o Zion dará ali as boas-vindas aos vampiros forasteiros, aqueles que aceitaram o convite dele para comparecer, tanto que tardiamente eu vi a proposta dele. Então, quando finaliza-se ali 3 horas da manhã, vocês já se preparam para ir para a reunião. Quem vai chegar um pouco atrasado e perder a hora é o próprio Pazuzu, já que se dedicou, digamos assim, a abrir ali a garota inteira e se alimentar dela. Enfim, isso requer algumas boas horas da sua madrugada. O casal Artorias e Relish após as suas alimentações, se preparam ali para ir para o subsolo. E a mesma coisa faz o Lestat. Após se alimentar, deixa a garota ali com os criados e passa então a se preparar para a reunião. Vocês entram todos ali nas câmaras subterrâneas de Dongo Voltar. E aí os clãs forasteiros são guiados a ela, né, pela primeira vez de um jeito majestoso. Vocês percebem toda aquela arquitetura gótica que percorre o caminho das câmaras. É realmente deslumbrante. Eles construíram algo gigantesco lá embaixo. Sem a orientação de alguém do clã do Sengir, vocês com certeza se perderiam por ali. E aí, vocês então todos estão reunidos agora, tá? Todos vocês não, digo todos os forasteiros, né? A Def, a Amélia, o Imalef, Matias, Santini e do clã Pazuzu não, mas ali da casa Hash também. O Ravi, a Delfine e a Aunora. Vocês podem ou não, tá? Se conhecer de eventos passados, de outras ocasiões. Eu vou entrar na onda, vou deixar vocês decidirem se já tiveram alguma ocasião ali juntos ou não. Todos vocês estão reunidos na câmara subterrânea ali do Dongo Voltar e estão sendo guiados pelo próprio Barão Sengir. Ele parece um pouco distante, assim, ele sempre parece estar um tanto quanto longe. E assim que vocês descem em direção às câmaras ali subterrânea, ele faz como se fosse uma pequena apresentação, né? Ele fala para vocês: bom, aqui na Transilvânia nós temos muito orgulho dessa construção em específico. Me sigam, por favor. Ele vai guiando pelo caminho. Tá certo. Justo. Você chega um pouco. Eles ficam um pouco. Eles se atrasam ali te esperando um pouco. Você chega meio apressado no castelo de Bran. E todos estavam ali reunidos na entrada das câmaras subterrâneas, simplesmente te aguardando. Você chega finalmente. Você quer falar alguma coisa sobre sua defesa ou não? Não, eu só vou chegar mesmo. Tá, você se reúne ali com os demais. Alguns te olham ali com um pouco de cara feia, principalmente o Ravi. E o Sengir, ele te dá um pequeno cumprimento com a cabeça. Bom, então agora acho que podemos ir. Por favor, desçam. Nós estamos entrando nas câmaras subterrâneas de Dongo Voltaire. Nós, particularmente, temos muito orgulho dessa câmara. Ela foi algo que construíram a pedido do clã Sengir. E a câmara principal, que é onde acontecerá a reunião de hoje, acontece dentro do nosso próprio território. Eu espero que vocês aproveitem e, por favor, me sigam de perto. Eu não queria que ninguém se perdesse no primeiro dia de vocês aqui. Dá um pequeno sorriso pontiagudo e começa a ir na frente ali do caminho, tá? E vocês vão seguindo ele até a câmara principal.
Só para deixar claro, quem ainda não teve talvez a oportunidade de apreciar, aqui a gente tem o nosso mapa, né, da região, e toda essa linha rosa são as câmaras subterrâneas de Dongo Voltaire, tá? Então, vocês estão no castelo de Bran, ele fica bem aqui, ó, no meio do território e no começo da câmara subterrânea, e vocês vão caminhar alguns quilômetros até a câmara principal ali da Transilvânia, e é onde fica a câmara principal de tudo, e vai ocorrer a reunião de hoje. Tá? Então vocês têm um momento livre aí. Com relação à Casa Hash, como eu falei, eu vou seguir a onda de vocês. Se vocês se conhecem de alguma aventura séculos atrás ou não, fica a critério de vocês. Assim como o, vocês e o Pazuzu, enfim. Ô, mestre, só. O amarelo tá também no mesmo local, né? Não, não. Você é dos O amarelo Voltaire. não. Você vai entrar pela câmara lá pra Bucovina e encontrar eles direto na câmara principal. Ah, tá, perfeito. Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Provavelmente vocês não conhecem o Plínio. Tipo, provavelmente não. Porque ele é o mais novo, ele tem só 102 anos. Eu acho que é bem novo pro vampiro. Mas vocês provavelmente já escutaram algumas coisas aí pela Europa, né? De algum vampiro que estava tendo algumas redes em bordéis. Ele reunia alguns malcavianos para lá e para cá. E quando tinha oportunidade, ele ia para algum. Ele viajava, por exemplo, da França até um lugar X da Europa, talvez, sei lá, Itália, para só se alimentar de uma ou duas pessoas em bordéis. Aí não sei se os seus personagens vão ter esse tipo de conhecimento, só deixando aqui no ar. Ok, a Def, ela não é famosa, mas a mãe dela, a matriarca do clã, ela é. Ela só é extremamente bonita mesmo, tipo, sobrenaturalmente bonita. E gótica. Bom, eu vou tomar o primeiro passo, então. Assim que vocês entram ali na câmara subterrânea, o Ravi, ele tá acompanhado das duas outras membros aí do seu clã, né? Ele pede licença um minuto e ele fica para trás de propósito para alcançar vocês dois ali, Malef e Def. Ele vai na sua direção, abre um sorriso pontiagudo e ele estende a mão para tentar pegar a sua mão e beijar as costas dela. Def tá majestosa como sempre. Ela estende a mão numa boa e fala: Ravi, quanto tempo não te vejo? Já devem fazer o quê? Uns 30 anos? 30 anos ou 3 séculos, a sua beleza só aumenta. Eu confesso que não esperava você aqui. Nem nós. Ah, esse é o seu novo guarda-caça, Def? Ah, É, esse é o meu marido, Malep. Ele te olha assim, mas não fala nada, Malef. eu só mantenho o queixo erguido e em um gesto involuntário o proteanismo do Emalef começa ali a querer surtar e aí ele tem que cerrar o punho para não fazer qualquer mudança ou para avançar na direção do cara. Receio Bom, que eu não tenha recebido o convite de casamento. Ah, foi um casamento bem. Como eu posso dizer? Restrito, talvez foram apenas nossas famílias. E sua mãe continua aquela pessoa ignorante? Porque ela dá uma trincada assim nos dentes por um momento e fala: Sim, ela continua muito difícil de lidar. Mas ela não veio a essa reunião, pode ficar tranquilo. Você já teve a oportunidade de conhecer a mãe dela, Emalef? A mãe dela é tão carismática quanto a Def é feia.
O Imalef dá um passo na direção dele de uma forma um pouco mais agressiva. Tenha respeito pra falar de minha esposa. O Ravi fala erguendo as mãos. Tranquila, amigo. Tranquila. Desejo felicidades ao casal. Ele só continua com a postura séria dele, mas não responde já Muito a obrigada, provocação dele. Ravi. E ela dá uma piscadinha assim. Ele dá uma piscadinha de volta com o sorriso pontiagudo dele e sai de perto ali de vocês. É, sério que vamos nos deparar com isso? Ele olha o cara de cima a baixo, assim. Você quer dizer, querido? Ora, sabe bem o que quero dizer. Eu acho que você é muito ciumento. Se eu quisesse, teria me casado com ele, não com você. Ele olha assim, abre um sorriso de canto. Bom, acho que você tem razão. Mas uma próxima gracinha e talvez a gente tenha um banho de sangue. Não há necessidade pra isso, querido. Vamos nos comportar. Ele arqueia a sobrancelha assim. Farei o meu possível. Lino, você presenciou tudo isso, né? Isso que eu ia perguntar. Tá nós aqui, o Ravi, né, que eu tava ali também, e tem mais alguém junto com a gente? Só pra eu saber. Tem a Amélia Hash, que é Uhum. essa daqui, e tem os três ali do clã Hash e do clã Artorias também. Tá todo mundo caminhando junto ali. Entendi. Bastante gente. O Plínio. Vocês veem o Pazuzu tá se aproximando ali do Imalef e da Def. Ele tá segurando com as duas mãos, ele tá com fio dental, limpando os dentes. Vocês foram convidados também. E enquanto ele fala isso, ele tá olhando fixamente pro teu ombro, ô Imalef. Ele. Uma postura nobre. É nítido como ele ainda tá um pouco alterado. Ele só. Talvez essa proposta seja uma liberdade para nós. E eu soube que ele começa a desenhar, começa a percorrer os olhos, passando por cima do ombro, começa a olhar pro teto. Em alguns momentos ele olha, parece que pro busto da Def, depois ele começa a olhar para as paredes. Eu tenho grandes esperanças com esse Zion. O meu clã não tem muito, a minha casa não tem muita, mas creio que algumas caçadas durante o dia, se ele conseguir fazer uma névoa tão espessa como essa na Europa inteira, os meus negócios iriam crescer bastante. O tempo de fome iria passar. Ia. Negócios? Desculpe a minha intromissão. Que negócios? Ele. Bom, desculpe a minha falta de educação. E ele estende a mão pra você. Imalef. Ele fica uns 2 segundos olhando assim pra sua mão. Plínio. Ele joga o fio dental fora e joga o fio dental no chão e te cumprimenta. Costumam me chamar de... Enfim. Sabia que, apesar de muitos falarem o contrário, o deltoide é a melhor parte do tronco. Eu já vi muitos falarem do... Ele olha pros seios da Def. Eu já vi muitos falarem que os mamilos são a parte mais gostosa de um corpo, mas eles não liberam o sabor, principalmente quando aquelas mulheres estão amamentando.
Mas se tudo der certo, os meus negócios... Solta um sorriso assim, um sorriso bem fraco. Se os meus negócios derem certo, eu acho que um pouco da fome da nossa raça pode acabar. Bom, ele abre um sorriso sombrio, te olhando nos olhos. Sucesso ao seu negócio, Plínio. Foi um prazer e muito obrigado. Passar bem. Até logo. E ele vai se afastando do grupinho de vocês aí, da duplinha. A Def realmente só fica olhando aquela interação meio confusa, assim, sabe? Tá, vocês Eu- caminham. Pode falar. Não? Não, eu só viro pra. Nossa. Não, eu viro pra Def e. Talvez essa reunião seja um pouco mais complexa do que eu imaginava. De qualquer maneira, pode ser uma promessa de um futuro decente pra gente. Se não for, nós simplesmente vamos embora. Como você desejar. Ele abre um sorriso. Alguns metros à frente, o Sengir, ele foi o que recepcionou vocês no castelo, enfim, foi ele que levou vocês aos seus respectivos quartos e tudo mais. Agora guia vocês em direção à câmara principal. E ele, né, enquanto vocês estavam fazendo essas outras conversas, ele estava falando sobre a arquitetura da câmara, subterrânea, enfim. E ele continua, né? Ele diz: vocês vão perceber, principalmente quando chegarmos lá, que alguns clãs aqui são um pouco melhores do que os outros. Os outros clãs tentam incisivamente tentar roubar a titularidade dessa construção, mas não se deixe enganar. Essa câmara foi construída pelo meu clã e a pedido do meu clã. Nós somos os legítimos proprietários daqui. Tanto é que em pouco tempo eu aprendi a andar por aqui. Está no nosso sangue, entende? É uma questão de orgulho. Não se deixem levar com relação aos outros clãs. Vocês já ouviram falar sobre eles? Bom, um pouco de história, diria. E nisso, o Imalef ele vai observando, né? A câmera, procurando detalhes. A família dele foi uma família colecionadora de artefatos e objetos. E, bom, túnel deve ter a sua exclusividade. E aí ele continua. Bom, imagino quanto tempo deve ter demorado para se colocar isso de pé e o quanto vocês investiram, não? Ah, sim, foram séculos e séculos. E a nossa ideia é que, bom, a minha ideia, se me permite, é que quando a população vampiresca recuperar o seu auge, nós cobraremos uma espécie de pedágio para andar por aqui. É extremamente seguro e sólido, além de não ter nenhuma entrada do sol. O Malef só arqueia uma sobrancelha com essa história de pedágio, mas ele não fala nada. Perfeito. Posso conhecer considerando a história da Ekaterina, né? Pode sim. Bom, então ela fala: eu conheço o suficiente. Minha criadora costumava dar aulas sobre tais assuntos. Ele olha com certo interesse. Diga-nos o que exatamente você sabe. Eu adoro uma boa história. Conheço a história básica de todos os clãs, inclusive os da Romênia.
a separação entre Transilvânia, Moldávia, Bucovina e Bessarábia. Olha só, estamos diante de uma intelectual aqui. Ele dá um pequeno sorriso e você percebe que o olho dele tá bem vermelho, assim, tem umas veias vermelhas vívidas ao redor da pupila. Nós já estamos chegando. Você vai ter a oportunidade de ver todos eles ao vivo, mas, como eu disse, não são lá muita coisa. Ela sente com a cabeça e continua ali, andando. Perfeito. Vocês entram. Finalmente, uma grande escadaria para baixo os leva. Existe uma porta também de pedra formada por dragões, né? Como se eles tivessem sido esculpidos ali nessa porta de pedra. Sejam muito bem-vindos à câmara principal. Ele abre as duas portas. Existe realmente um grande salão. E existe na ponta, né, desse salão, é um grande retângulo. E lá na ponta desse salão existem 5 cadeiras. 5 cadeiras iguais. E já existem vampiros. Existem 2 vampiros sentados ali. Um deles é o próprio Barão Sengir I. E o segundo deles é o François. Eles estão sentados ali, conversando alto. Algumas pessoas estão à frente, alguns degraus à frente, né? Um pequeno elevado que essas cadeiras ficam. São cadeiras majestosas, né? Obviamente, são feitas a ouro e tudo mais. E algumas outras pessoas estão à frente, ouvindo, né, esse discurso deles ali. Então, assim que a porta se abre, todos se viram para ver vocês entrando. É aí, Lestat, que você consegue presenciar a chegada de todos ali do clã forasteiro, né? Só dessa galera aqui, só 3 não estão, né? Que é a Lady Ekaterina, o Valahar e a Charlotte. O resto todos estão presentes ali e vão entrando na câmara. Os membros da Casa Hash, eles olham meio desdém para tudo isso, é bem claro na expressão do rosto deles. E aí as pessoas começam a se separar para receber esses dos clãs recruta. O que você faz? Bom, o Amarilo, ele superficialmente ele vai interagir com todo mundo, vai se apresentar e tal, mas assim, só vai falar sobre amenidades ali por enquanto mesmo. Tá, não quer ir falar com ninguém específico agora. Não, por enquanto Perfeito. não. Vocês vão se espalhando por ali. E aí, pela primeira vez, Malef, você se distancia um pouco da Death, mas sem tirar os olhos dela. E um vampiro rapidamente ele vai falar com você. Ele é um tanto detonado, assim, o rosto dele é meio pútrido. E ele tem uma aparência bem decadente. Se você colocasse ele, por exemplo, do lado da Death, seria algo de extinção de céu e inferno, por exemplo. Esse pensamento passa rapidamente pela sua cabeça quando ele te cumprimenta com um sorriso pontudo e uma pequena reverência de cabeça. Ela recruta? De que casa faz parte, garoto? Ele abre um sorriso de canto. Garoto, eu fui há muito tempo. Mas Artorias. Ele apenas faz um aceno com a cabeça. Meu nome é Orlok. Orlok Dracu. Eu já conheci um sujeito da casa Artorias há muito tempo. Ele se chamava Rómulo. Familiar? Ele olha pro teto, assim, como se estivesse buscando na memória. Provavelmente um dos anciões bastardos. Os que foram destronados. Entendo. E você gostou do local? Do local? O que você acha? Uma bela construção, não? Concordo, extremamente
muito bem feita, bem organizada e, olha, facilitaria muito a nossa vida e ele abre um sorriso, saciaria a nossa fome, não? Sim, com certeza. Foi a minha família que mandou construir um lugar majestoso, não é? Veras. A maior Imagine, parte dessa câmara tá sobre o nosso território, da família da Dracu. bom, eu desculpe a minha ignorância. Ele olha na direção da esposa e não sou tão conhecedor da história, mas ouvi dizer que são Sengir, não? Ah, que bobagem, que bobagem. Foi isso que te contaram naquele castelo? Bobagem. Esse lugar é todo nosso. Nós que pedimos e encomendamos a construção. Tanto é que a maior parte está no nosso território. Ora, por que construiriam uma câmara tão grande se outra pessoa tivesse pedido? Nós nem teríamos deixado a construção acontecer no nosso território. Malek abre um sorriso, até um certo ponto malicioso. Ele se inclina ali próximo ao ouvido dele, próximo dele, na verdade, e sussurra. Bom, ouvi dizer que querem cobrar pedágio, se Zion cumprir a sua palavra. Não, o senhor está muito mal informado, senhor Artorias. Esse é um pensamento único do clã Sengir, esses usurpadores e tidos. Nós, do clã Dracu, acreditamos que apesar das câmaras serem nossas, se trata de um bem, um patrimônio do pós-vida. Deveria ser compartilhado gratuitamente entre todos os vampiros. Um local sagrado de encontro e amizade, prosperidade e negócios. Não há nada que ser cobrado aqui. E é o inferno quem dizer o contrário. Eu concordo plenamente com você, Orlok. Ele abre um sorriso assim, mas, ô mestre, em off, eu sei a respeito do Sengir ter esse elo com os dragões e tudo mais. É uma coisa que todo Intelecto. mundo sabe. Pode rolar. Há rumores, com certeza você sabe que existem rumores. Vamos saber o que você sabe sobre. Os rumores que você tem conhecimento dizem que o clã Sengir realmente tinha. Já teve dragões em algum momento. E um boato sustenta que eles gostam de alimentar esse rumor. Mas desde que você chegou lá na Transilvânia, você não viu nenhum. Ele olha de novo pro salão. Bom, o senhor veio me dizendo que pertence aos Braku. Nada contra. Assim como o Sengir veio me dizendo que pertence a eles. E vejo que há um misto de todos vocês. Ele dá uma olhada na câmara, né, ao todo. Vejo detalhes do seu clã, Sr. Orlok. Ele aponta para as cabeças de dragões. Assim como também vejo dos Sengir, se a história for de fato verídica. Que bobagem. Ah, senhor Lestat, venha cá. Diga para o nosso convidado de quem pertence essa câmara, de fato. O, Ah, Les- pode falar. o Lestat, ele tava, a princípio, conversando amenidades ali e tal, mas o assunto que os três ali estavam levando acabou chamando a atenção dele, então ele ficou prestando um pouco de atenção ali. E antes de ele interagir completamente com as pessoas, ele ficou, tipo, meio austero ali na posição dele, olhando todo mundo, avaliando todo mundo, etc. Por fim, então, quando o Orlok. Orlok o chama, né? Ele fecha um pouco a cara e se dirige até o grupo ali. Ah, mestre, só por ordem. Agora é a noite, né? Obviamente. Isso, 3 da manhã.
Aham. Madrugada. Ele então se aproxima do grupo. Boa noite, meus caros. Vejo que vocês conheceram o Sr. Orlok Dracul. Permitam me apresentar. Meu nome é Amarilo Lestoat. Sou da casa dos Voltaire. Eu estendo a mão. Prazer, Sr. Amarilo. Me chamo Malef Artorias. Ele estende a mão, te cumprimenta. É um prazer, Sr. Imalef. E então, é de verdade essa história de que pertence aos Dracus e não aos Sengir? Essa velha história, não é mesmo, Sr. Peraí. Orlok. Orlok. A mesma velha história. Bem, O tempo passa, os vampiros não mudam. Diga para ele, jovem. bem, Sr. Imalef. Apesar do Sr. Orlok dizer que pertence aos Dracul, na verdade, o idealizador e os financiadores de todas as câmaras é a própria família Voltaire. Mas os clãs, cada um deles diz que tem sua posse, visto que cada um tem sua própria intenção com o túnel, com as câmaras. Mas isso tudo é muito falacioso. Bom, eu abro um sorriso para você, desde que não cobrem pedágio para acessarmos aqui. Ele franze o senho. Vejo que o senhor conheceu o Barão Sengir. Um dos Barões Sengir, não é mesmo? Parece que esqueceram que nossos inimigos, na verdade, são aqueles bruxos que nos escorraçam para debaixo da sarjeta e querem tirar dos seus próprios irmãos. Ao inferno com os malditos bruxos, mas... Deixando isso de lado... Veja... esta possível união só trará vantagens a todos nós. Então, recomendo que o senhor e os membros do seu clã escutem bem o que será dito aqui hoje. Ele dá uma olhada de canto de olho assim na direção da Def e estarei extremamente atento, de fato. Meus senhores, se me dão a devida licença. Evidente que sim, senhor Imalef. Nos encontraremos brevemente. Eu só sendo positivo e vou me afastando dos dois clãs. Mas quando você se vira assim, você percebe que o Orlok ele fala pro Lestat: você tem que parar de contar mentiras por aí. Tem que parar com essas historinhas. Ele fala meio que brincando. E você olha pra Def e percebe que ela tá falando com a Delphine. A Delphine Rash. E a gente já vai pra lá, só um minuto. Plínio, o Plínio estaria fazendo no meio de todos aqueles vampiros, conversando e trocando vantagem. O Plínio escutou essa conversa toda sobre quem realmente construiu ou ajudou a construir as câmaras? Pode ter escutado, sem problema. Tá, depois que eles terminam de conversar, o Imalef dá uma afastada. O Plínio parecia estar bem isolado do pessoal ali. Muitas vezes ele parecia ficar um pouco translúcido, mas agora dá pra ver que o Plínio ele começa a falar, né? Aí o resto dos vampiros começam a prestar um pouco mais de atenção nele.
Ele fala pro Lestat e pro Orlok, não é? Orlok. Isso. O Plínio tá parado com o sobretudo dele, capuz, com as duas mãos para baixo, a cabeça um pouco virada na diagonal, com pedágio. Com pedágio ou não, com ajuda financeira ou não, vocês nunca vão ver um malcaviano andando por essas câmeras. Nunca foi necessário e nunca vai ser para nós. Ainda mais com essas suas políticas totalmente erradas e injustas para com aqueles que vocês chamam de irmãos ou amigos. Ele falou pra quem isso? Pro Amarelo e pro Orlok? Vocês dois escutam, mas você não sabe exatamente para quem ele tá falando. Ele parece estar olhando pro chão, ali pro meio, um chão, pro chão perto de vocês dois, entendeu? Uhum. O Amarelo então ouve ele falando. Ele se vira pro Plínio. Ele tinha visto ali o Plínio, mas viu que ele não tinha se destacado e nem estava conversando com ninguém, então ele até então não tinha prestado muita atenção de fato nele. Ele então se aproxima mais do Plínio. Então, o senhor diz que as câmaras seriam desnecessárias. O senhor entendeu devidamente a geografia e por onde elas passam? Esses garotos não entendem nada. Esses garotos nunca precisaram. Ele vira assim, começa a olhar na direção do rosto do Orlok. Desde que eu conheço, malcavianos sempre andaram por becos e não por câmaras. Durante o dia se escondem em casas e cabanas. Nunca precisamos do subsolo e nunca precisaremos. E é desta forma que o senhor se engana, senhor? Pazuzu, pode me chamar de gourmet. Eu prefiro. Gourmet. Entendo. Devo imaginar que o senhor tem um bom gosto para a comida. Enfim, veja. O senhor mesmo disse que os malcavianos não andam durante o dia e os túneis, as câmaras, vão facilitar toda a vida desta forma. O senhor não precisará deixar de andar durante o dia. Os túneis, as câmaras, cortam praticamente. Como é a região, mestre? Toda a região da Romênia ali, praticamente. Romênia, tá. Eles cortam toda a região da Romênia. Seria uma lástima não aproveitar e usufruir dessas estruturas. Não me entenda mal, Lestat. Os túneis têm o seu uso, mas para vocês. Qual foi a última vez que você viu um malcaviano? Parece não entender o que as luas fazem durante o dia. As luas não brincam, as luas não dormem. Mesmo durante o sol, nós preferimos observar e sentir o cheiro, um pouco dos humanos que andam pelo dia. Afinal de contas, é muito mais fácil achar um advogado durante o dia, um médico durante um dia. Como nós encontraremos com tanta facilidade a preciosidade desses seres humanos que ficam escondidos em suas casas durante a noite? Os luas preferem achar suas presas durante o dia, e à noite nós decidimos o que fazer. Dentro de uma câmara, um túnel, um buraco, não importa. Como nós encontraremos os nossos humanos, o nosso bife? Mais uma vez, o senhor não deu a devida atenção ao propósito das câmaras. Bem, tenho certeza que ficará por aqui e ouvirá o que
os demais têm a dizer. Principalmente o nosso anfitrião. Enfim. Nos encontraremos novamente em breve. Ele vira de costas e sai fora do Plínio ali. O Plínio não fala nada, só fica quieto, parado no mesmo lugar onde ele tava. Perfeito. Alguns metros dali, né? Voltando um pouco. Def, você, quando o Imalef se afasta um pouco, é abordada ali pela Delphine. A Delphine Rash. Ela se aproxima de você, olhando ao redor, né? Os pilares das câmeras subterrâneas e tudo mais. E com um pouco de desdém na voz, ela. Pra mim, isso aqui tudo é perfumaria. Pura bobagem e enrolação. Não é um subsolo muito diferente do que eu vivia em Nova York. Se você parar pra pensar, nada é muito diferente do que a gente já viu em séculos de vida. Exatamente, esse é o ponto, não é? Nada disso. Nada disso faz sentido. Eu, na verdade, acho que tudo isso é uma extrema baboseira e completamente contra vir pra cá. Eu confesso que estou levemente interessada em ouvir as palavras desse tal Zion. Talvez seja vantajoso, talvez não. Minha criadora foi completamente contra a minha vinda, mas aparentemente estou fazendo coisas das quais ela é contra desde a minha existência. E Catarina, não é? Ela é uma mulher sábia. Você devia ouvi-la mais. Eu sou Delphine. Imagino que a conheço, ela é bem famosa. Ela estende a mão pra cumprimentar ela e fala: Def. Ela tá meio que de propósito, assim, com uma roupa mais estilo rua, assim, com essa luva furada. E ela te cumprimenta. Mas você vai perceber o quanto tá errada. Um bruxo? Você acha que a solução dos vampiros é se submeter novamente a um bruxo? Ele vai nos tratar como um objeto e quando não precisar mais da gente, vai jogar fora, se não pior. Bom, aparentemente ele ajudou os vampiros da Romênia. E se nada der certo, podemos virar as costas e ir embora. É aí que você se engana, minha querida. Uma vez metidos nisso, eu duvido que a gente pode simplesmente virar as costas e dar o fora. Ele é um bruxo esperto demais para permitir algo assim. Nós já estamos no ninho dele, nos maiores segredos. Tudo acontece nessas câmaras, pelo visto. A gente não vai poder sair assim simplesmente. Isso você pode ter certeza. Bem, se não poderemos sair simplesmente, sairemos lutando. E você vê que ela, tipo, faz uma cara assim, sou muito esperta. Malef, você chega nessa hora, a Delphine complementa. Não sei se seria tão fácil assim. Eu acho que ele deveria obedecer a nós e não o contrário. Você chega nesse momento. Bom, se isso for um problema, nós talvez possamos lidar com ele. Dê tempo ao tempo. Ele olha pra ela, faz apenas um aceno de cabeça. Você compartilha desse pensamento, senhor? Uma bobagem. Escreva o que eu digo. Vocês vão acabar virando um peão dele. Olha só pra eles. Ela aponta pro Senguir e pro François sentados lá na cadeira lá no alto. Vestidos como se fossem bonecos, discutindo coisas que não possuem poder de verdade e achando que são superiores a todos os outros. São tão mortos quanto nós e bebem tanto sangue quanto nós também. Não muda nada daqui pra lá.
E ainda assim, eles acham que tem algum tipo de poder, quando na verdade só são bonecos, submetidos à vontade de um bruxo. Mas e se esse for de fato uma esperança para nós vampiros? Gostaria muito de ter uma utopia como essa para pensar, mas infelizmente isso já acabou para mim faz muito tempo. Eu não diria uma utopia, mas pelo menos uma oportunidade de voltarmos ao que éramos. Sabe? Estou cansado de me esconder e ter que abrir mão das minhas riquezas, dos meus anseios, por conta de uma raça de bruxos que governam o mundo. Esse homem parece estar fazendo algo pela gente, mesmo sendo um bruxo. Aguarde e verá, Artória. Aguarde e verá. Estamos aqui pra isso, não é mesmo? Quando ela fala isso, aquelas portas, né, de dragão pela qual vocês passaram se abrem mais uma vez. E agora sim, entram o Zion. Assim que ele entra, vocês com certeza já conseguem pressentir uma espécie de aura diferente tomando conta do lugar. Quando ele entra, o ambiente todo fica um tanto quanto mais frio e todo o assunto cessa imediatamente. Todas as pessoas se viram para ele. Ele tá com uma espécie de cartola, né, na cabeça e observa os novatos, né, os recém-chegados ali, vocês, durante algum tempo. Ele olha um em um, né, nos olhos de cada um de vocês. E então todos os vampiros do local fazem uma reverência para ele. Os vampiros realmente, de fato, ali se ajoelham. Os do clã Hash são os primeiros ali a duvidarem, a olharem ao redor como se não acreditassem no que vissem. O que vocês fazem, Def e Imalef? No meu joelho não, eu fico olhando só, mas por enquanto não. Também me mantenho na postura. Tipo, eu vou ficar numa postura respeitosa, assim, quietinha, mas não vou ajoelhar não. Perfeito. O que vocês querem que a Amélia e o Matias façam? Pra mim, o mesmo. A não ser que, tipo, a Amélia talvez é um pouco bobinha, ela vai dar aquela, sabe, começar a se ajoelhar e a hora que ela vê que a Def não tá se ajoelhando, ela volta. Bom, o Matias ele só olha pro Artorias e com um movimento curto de cabeça ele só balança a cabeça negativamente e o Matias apenas acena positivo. Ok. Esquecemos aqui da Santini. Ah não, a Santini é boba. Ela, assim, apesar de ser ciumenta, ela é boba, ela se prostra assim. Ok. Ela tem Plínio? um jeitinho santinho. O Plínio, o Zion não achou o Plínio. Ele olhou nos olhos de todo mundo. Talvez ele tenha dado um pouco de falta da casa Pazuzu, que ele aparentemente convidou também. E ele não vê. E o Plínio fica parado em pé, olhando pra porta de onde o Zion entrou. Tá. O pessoal do clã Hash também, não se curva, não. Os outros vampiros, sim. Lestat? Ele faz uma reverência bem rebuscada, assim, em respeito, mas ele não se ajoelha. O François, onde ele tá e o que ele tá fazendo no momento? Ele tá sentado, né? Nesse grande salão aí, o salão principal, como foi chamado. Existe um elevado, né? Uma espécie de palco mesmo, em que tem cadeiras de ouro prostradas. E são 5 cadeiras. O François e o Senguir estão sentados nessas cadeiras conversando. Assim que o Zion entra, os dois se ajoelham.
Ah, não, então o amarelo ele se ajoelha assim. Perfeito, então. O Zion dá um sorriso para vocês que permaneceram em pé, tira a cartola e vai andando em direção a essas cadeiras aí que eu acabei de comentar. E assim que eles sobem, né, começam a subir as escadas, vocês veem dois subindo a escada com ele. Um deles é o Conde, Vlad Dracu, e outro é o Salu, Sherwood. O Salu, ele é meio estranho assim, ele parece que tem alguma coisa se mexendo dentro da roupa dele. É um tanto quanto bizarro. A figura chama a atenção. E aí, Imalef, você que é colecionador, percebe em primeira mão algo, né, um detalhe importante ali entre eles. Esses quatro, eles possuem brilhantes anéis em seus dedos. Anéis que são deveras chamativos. E com pérolas, assim, né? Pedras no topo desses anéis. De fato, chamam bastante atenção. Você é o primeiro a perceber porque o seu olhar de colecionador nato te guia ali para esse caminho. E assim que eles se reúnem, todos eles estendem a mão para o Zion, mostrando os anéis que possuem. Então fica claro aí para todos os outros, né? Depois disso, o próprio Zion, se ele possui alguma coisa, está oculta ali pela luva que ele usa. Mas ele olha para todos os anéis como se fosse uma espécie de validação ou algo do tipo. Se quiser fazer algum comentário, pode fazer. Só que o Matias, ele começa a puxar a manga assim da sua mão, tá bem impressionado. Eu só olho pra ele assim. Eu vi, garoto. Eu vi. Será que são eles? Eu nunca vi pedras como essa em um Aleph. Que impressionante. São de fato bonito. E aí eu viro pra Def também. Vi os anéis? Vi sim. Um pouco curioso. Será que a sua amiga estava certa? Ela dá de ombros assim e fala: teremos que ver pra descobrir, infelizmente. Só O, volto pro Matias e não se empolgue muito, garoto. eu, a gente tem que conseguir um desse, Malef. Olha isso. O Zion, ele, depois de monitorar os 4 anéis ali, ele faz uma cena com a cabeça, tira a cartola dele, e os 4, então, clãs ali dos líderes romenos, se sentam em suas cadeiras de ouro e passam a olhar os demais. O Zion permanece em pé, de frente à quinta cadeira, que está no centro deles ali. Ele posiciona o bastão dele no chão, que tem esse formato todo, um dragão na ponta, e a pedra parece refletir. Não é que ela tem um dragão dentro, mas ela parece que reflete o dragão que está abaixo, né? E ele se dirige ali a todos vocês. Ele abre um sorriso, sem pontas, importante dizer, e diz: boa noite. Ele continua olhando todos. Eu fico muito feliz que novos vampiros tenham comparecido à nossa causa. Eu realmente fico muito contente por terem aceito o meu convite e faço votos de que todos tenham sido muito bem recebidos. Claro que expressei o meu desejo no convite que lhes fiz para que não fizessem maiores maus aos trouxas que vivem
regiões e talvez alguns não tenham entendido. E ele passa o olho por você, Plínio, e ele pousa assim o olhar em você quando ele fala isso. Mas eu tenho certeza que se trata apenas de um mal entendido. Com certeza. O, e o Plínio fica parado. Ele só fala isso. Eu reconheço alguns rostos por aqui, mas quero conhecer todos em seu devido tempo. E antes, espero que vocês entendam a minha proposta e aceitem-na, assim como seus outros pares fizeram. Ele fala fazendo referência aos romanos, né, propriamente dito. Nós estamos aqui hoje para fazer negócios, é claro, negócios que podem mudar a próxima geração dos vampiros, mas também é um dia de comemoração. Eu faço uma pergunta a vocês para refletirem. Quando foi a última vez que vocês tiveram essa oportunidade de se verem tranquilamente, sem maiores preocupações, junto com seus pares? Quando foi a última vez que vocês puderam conversar amenidades, elogios, intrigas bobas, sem ter que se preocupar com bruxos, com a luz do sol, com trouxas que gostam de se auto-intitular caçadores? Quando é que a pós-vida pode ser para vocês um momento de reencontro e não de preocupações e traições? Isso, ultimamente, tem sido raro na vida de um vampiro. Quem diria que a morte teria um preço tão caro? Ele sorri para todos. Eu espero que hoje aqui vocês tenham tido uma pequena fagulha do que um dia já foi ser um vampiro de verdade. Quando eu percebi o que estava acontecendo, quando eu percebi que os vampiros realmente eram, eu não pude deixar de me indignar com essa situação. Eu não pude fazer outra coisa senão ir atrás de mudar essa história. Desde que nós nos aliamos, ele faz gesticulando, né, para os outros vampiros romenos no salão. Desde que nós nos aliamos, nós nos dedicamos o tempo todo a reunir outros vampiros. Nós somos muito fortes, é claro, mas nada é palha para uma classe verdadeiramente unida, com os seus anseios aliados e os pensamentos na mesma direção. Eu lamentei quando percebi a verdade. A verdade é que a maioria dos vampiros se recusava a sair de seus porões escuros e dos seus becos fedidos, e em nenhum momento fazem jus aos que os vampiros deveriam ser. Vocês ficaram tanto tempo acuados com medo que pararam de perceber a verdade. Os vampiros nasceram para dominar o mundo. Nós só não somos uma melhora dos bruxos, como somos a evolução. Nós somos o próximo passo da humanidade. Nós não devemos, em momento algum, ficar à mercê de qualquer outra raça. Elas têm que nos temer, e não o contrário. Desde então, os vampiros romenos decidiram colocar a casa em ordem, e eu, claro,
tem todo o apoio possível a eles. Eu acho que o território são deles, são de vocês. Tanto que, ao contrário do que muitos pensam, ele olha pro pessoal do clã Hash ali. Eu, em momento algum, pedi alguma parte de território, pedi alguma parcela de poder, imposto ou algo do tipo. Eu não impus nada a ninguém. Muito pelo contrário. Eu acho que vocês devem dividir os terrenos como bem entenderem. E agora eu acho que chegou a hora de nós expandirmos esses territórios. Aqui vocês têm um lugar seguro. É a hora de expandirmos as fronteiras, de vocês terem o que vocês nasceram para ter. Um território como tiveram na Idade Média. Ninguém duvida que os vampiros são ótimos governadores. E é por isso que a minha primeira proposta de hoje são terras. Terras para celebrarmos essa nova aliança, esses tempos de glórias. Terras para vocês poderem expandir, poderem deixar as coisas como elas realmente devem ser. Os tempos de glória em que os vampiros não tinham medo da noite. Eu sei que poucos clãs aceitaram as nossas propostas aqui hoje e também sei que pouco conseguimos expandir só com os clãs romenos. Ainda assim, são territórios que nós não podemos menosprezar ou jogar fora, que precisam de uma administração ferrenha. E como eu disse, eu não tenho pretensão alguma de tomar o que é de vocês. Muito pelo contrário, eu tô aqui para ajudar a entregar de volta o que lhes pertence por direito. E é por isso que a nossa proposta, a nossa negociação, começa hoje com esse oferecimento, esse presente. Nós conseguimos expandir um pouco o território, os territórios ao redores e eu agora os ofereço. Se vocês aceitarem a nossa proposta de união, nós marcharemos juntos para expandir a glória vampírica e tentar restaurar um pouco da glória que um dia vocês já possuíram. Em troca, vocês terão o que bem entendem. Terão o mundo, a liberdade, todo o sangue que puderem beber, toda a terra que puderem conquistar. Os bruxos não serão mais uma preocupação. E vocês serão, mais uma vez, livres. É claro que eu quero ouvir as reivindicações de todos vocês, mas antes de tudo, para aqueles que tiveram a coragem suficiente de comparecer, o meu presente. Ele faz um gesto com a mão e um vampiro, o Barão Sengir II, ele sobe ali as escadas com uma maleta na mão e abre essa maleta. Dentro dela existem ali mais 4 anéis bem parecidos com os anéis que os vampiros romenos ali possuem. E ele diz: vocês escolherão um território. E esse anel será o símbolo da governança de vocês. Assim como o símbolo da nossa união. Todos aqui estão unidos a um propósito. Um propósito de sangue. Vocês, é claro, foram convidados a fazer parte disso e, portanto, não poderia ser diferente. Ao contrário do que muitos pensam, eu não quero que vocês estejam aqui para cumprir ordens. Eu quero que vocês se unam para governar. E que todos sejam muito bem-vindos.
estou aberto a negociar qualquer tipo de reivindicação pelo bem do sangue. E ele encerra o discurso dele ali, olhando para todos os novatos. Algumas pessoas pensam se deveriam aplaudir o discurso dele ou não, mas fica a critério de vocês. Como vai ser essa expansão, Zion? Ah, muito bem lembrado, senhor Gourmet. Ele fala e lembrando que você nunca conversou com ele antes. Perfeito. Muito bem lembrado, senhor Gourmet. A expansão será medida e será feita de uma forma organizada. Vocês vão administrar os territórios da fronteira. E com isso eu quero dizer que terão tempo para se organizar. A ideia é que vocês unam força e expandam o território de vocês, aos poucos que seja, internamente ou externamente. Tudo ficará a cargo de vocês, é claro. Mas saibam que todo o território que vocês expandirem por conta própria serão de sua propriedade. E os territórios que expandirmos juntos serão igualmente divididos. Não tenho o que retrucar. O Plínio começa a olhar pro teto. Se vai ficar a cargo a forma como nós expandiremos, não tenho o que negar. Eu só preferiria. O Plínio começa a olhar para a direita, para a esquerda, passando o olho por todos os ali presentes, que quando estivessem expandindo seus territórios ou administrando as suas terras, tomassem um pouco de cuidado, pois nos últimos anos, não só os malcavianos, mas eu sei que a maioria dos clãs andam passando um pouco de necessidade na alimentação. O sangue está ficando um pouco mais escasso e difícil de dividir. Está ficando difícil de nos alimentarmos sem chamarmos atenção. E eu creio que a maioria dos nossos amigos aqui concorda com isso. Então, quando estiverem expandindo seus territórios, tenham um pouco de sabedoria e sustentabilidade na hora de administrar os seus humanos, pois pode fazer falta não só para vocês, mas como para os seus irmãos. Isso não é mais preocupação, meu amigo. Chamar atenção não é mais uma preocupação. O nosso pacto, a nossa união que celebramos hoje aqui, garante não só o seu direito de expansão, como também de proteção. Se o seu território for atacado por bruxos ou algo do tipo, basta você nos avisar e reforços serão imediatamente enviados. É claro que uma invasão bruxa deve ser contida primeiramente por suas próprias forças, mas não é vergonha alguma pedir ajuda. Essa é a mensagem que eu prego, inclusive. Entendo. Não me preocupo com os ataques. Os bruxos vão ser colocados em seus lugares. Isso eu também concordo com você. Com ajuda ou sem ajuda, nós resolveremos a questão. O que eu chamo a atenção aqui é para sangue. É melhor tomar um pouco mais de cuidado na hora de administrar os seus territórios, para não serem tolos igual aos trouxas, que mesmo tendo alguns bilhões por aí, uma hora vai acabar. Então, se puderem receber a minha dica de bom grado, guarde um pouquinho das grávidas, dos casais jovens, para que eles possam se reproduzir e, assim como o gado, as próximas gerações estejam garantidas, tanto para alimentação como para proliferação.
E essa última parte ele falou meio que olhando pra todo mundo, até pros clãs forasteiros e os romenos. Perfeito. Def? Malef? A Beth realmente não fala nada, ela só, tipo, prestou atenção no discurso todo e não disse nada. Ele dá alguma indicação de que a gente tem que responder ele agora, inclusive? Ele acabou de fazer o discurso e teve essa, entre aspas, assim, interrupção do Plínio. Mas É. não disse nada a respeito. Eu não tenho nada pra falar. O Malef também, ele só fica pensativo sobre a proposta. É de fato interessante, mas ele, por enquanto, ele se mantém em silêncio. Ele tá observando mais as outras famílias, como elas reagem a essa proposta. Perfeito. Quem fala depois do Plínio é a própria Delphine, que estava conversando com a Def ainda agora. Ela dá uma risada. Olha como você fala. Você diz como se isso não devesse nos preocupar. Agora eu entendo. Agora eu entendo o seu objetivo. Você quer que os bruxos, vocês, se unam pra acabar de vez com os vampiros? Seria muito mais fácil se todos os vampiros estivessem reunidos em um só lugar, não é mesmo? Dividindo terras dessa forma, como se você fosse o quê? Um Papai Noel? Todos vão estar juntos, não é? Na hora que os bruxos chegarem. Então vai ser mais fácil nos eliminar. Você fala sobre vampiros, mas se esquece de que você não é um de nós. Você é um bruxo como eles. Você deveria nos temer. Eu só aceito formar essa aliançazinha caso o contrário permaneça e você se junte a nós. Essa é a grande verdade. Você deve nos obedecer e não o contrário. Se for nesses termos, e eu liderando, eu aceito. Caso contrário, isso aqui é uma grande armadilha. Eu digo e repito para todos vocês que estão aqui. Isso daqui é uma porra de uma armadilha. Ela fala pro chão e todos se olham assim meio espantados e ficam olhando de canto de olho, né, pra ela e pro Zion. Ele tá parado com um sorriso no rosto ali, observando ela dar o showzinho dela. Lestat. Aquele clã ali o Lestat não conhece, né? Esse é o critério. Eles são um clã que vivem em Portugal e Nova York. Tá. Bom, pelo menos a casa Rich, então, é possível de conhecer. Sim, todos eles são. Como eu disse, fica a critério de vocês, se vocês tiveram alguma aventura aí no passado ou não. É completamente a cargo de vocês. Senhora Rich, veja, se a senhora acha que os clãs reais formariam uma aliança com um possível inimigo, que os clãs reais vampiros fossem tão tolos ao ponto de cair nas graças de um inimigo dessa forma, a senhora realmente não tem todas as informações necessárias. O que o Sr. Zion e os clãs romenos propõem aqui é uma retomada do poder dos vampiros. É uma nova era. Um novo recomeço para a nossa raça. Todos ficarem em seus buracos, ficarem escondidos em seus cantos, nada vai mudar. Então é a hora de nos unirmos.
e de bom grado estamos todos dividindo o que temos. Primeiro a Romênia, depois toda a Europa. Não temeremos o sol, não temeremos os bruxos. Tudo será nosso. Ela ri enquanto você fala em tom jocoso. E o próprio Zion toma a palavra. Além disso, querida Delphine, eu não sou eles. Sou como vocês. Ele sorri e lentamente vocês conseguem ver a gengiva dele se abrindo. E dentes pontudos se formando ali na boca dele. 2 caninos protuberantes são expostos. Eu sou um pouco diferente, mas eu sou um de vocês. Não tema o que desconhece, pequena Rash. Mas as coisas vão mudar daqui pra frente. Ela dá um passo à frente assim, e vocês conseguem ver o Ravi segurando ela pelo ombro. Ele cochicha algo no ouvido dela. A Noura segura o outro braço dela assim. Eles mesmo que tentam a conter, mas ela tá com as presas expostas. E ela meio que faz força para eles largarem ela. E ela sai do salão principal ali. A passos largos e pesados. O Zion recolhe as presas e fala, né, especificamente pro Ravi, mas todos conseguem ouvir. Deixem-na pensar. Com certeza é uma noite confusa para todos e poucos entendem quando veem a luz. Ou, no nosso caso, quando veem a verdadeira noite se aproximando. Agora, vocês têm que tomar uma decisão, é claro. Não estamos aqui apenas para celebrar e conversar. Hoje trata-se de um convite. Vocês vão eleger um representante do clã de vocês e escolher um território e um anel para governar. Ele sai, atrás dele assim tem um enorme mapa dessa região. O mapa, inclusive, é bem detalhado e contém detalhes expressivos dos caminhos que a câmara subterrânea percorre. E ele diz, apontando, né, pro mapa: vocês devem escolher um dos 4 territórios que estão disponíveis no momento. Os outros 3 ainda estão em pacificação, digamos. Então, quem será o primeiro? E vocês são interrompidos, porque... Tá, existe. Pacificação existe mesmo. Vocês são interrompidos. O François, ele levanta a mão e pede, meio que pedindo a palavra, assim, né? E ele já se levanta. Zion, se me permite, eu estou há muito tempo dedicado aos afazeres da nossa União Romena. Agora que você me nomeou embaixador, eu vou ter menos tempo ainda para tomar conta do meu território e do meu povo. Se me permite, eu gostaria de fazer uma delegação e passar a cadeira ao Lestat, que há muitos anos, há séculos, dedica sua vida ao bem do clã Voltaire. E o Zion dá um sorriso, faz um aceno de cabeça, como se isso já tivesse sido conversado por eles antes, mas isso te pega completamente de surpresa, Lestat.
O Amarelo, ele abre um grande sorriso. Claramente ali, eu não me lembro a palavra em português, é flattered, lisonjeado. Ele Lisonjeado. claramente, isso, obrigado. Claramente lisonjeado com essa delegação de poderes. Ele então faz uma grande reverência ao François. Ele se aproxima até a cadeira para mais uma vez fazer uma referência e cumprimentá-lo. Sr. François, fico lisonjeado com seus pensamentos e tudo que eu faço pelo clã Voltaire. E aí ele até aumenta o tom de voz um pouco. Tudo que eu faço pelo clã Voltaire e tudo que nós fizemos até aqui para a nossa união entre os clãs vampíricos é para o bem de todos. E eu tenho certeza que todos aqui pensarão da mesma forma. Eu sei, meu rapaz. Eu sei. Me permite? Ele começa a tirar o anel ali do dedo dele. O anel reluz. Eu preciso de alguém que cuide da nossa população. Você deve saber muito bem que o nosso clã é um dos únicos que tem uma moral com a população, é bem quisto pelos trouxas. E é por isso que nós permitimos que eles convivam em meio a nós sem precisar de manipulação ou coisa do tipo. Eu estou dedicado aos outros afazeres. Agora estou sendo enviado a celebrar uma espécie de acordo da Romênia com a Inglaterra e vou deixar o território por um tempo. Você já passou da hora de assumir. Se dá muito melhor com a população do que eu. Hoje mesmo estavam comemorando seu aniversário com você. É disso que os trouxas precisam. De um governador que os entende e sabe de onde tirar o sangue. Tome, merecido. Ele estende o anel com a palma aberta da mão em sua direção. O Amarelo, então, ele pega o anel ali. Ele abre a mão e ele encaixa o anel no dedo indicador direito. Ele até então tinha um outro anel ali, ele retira esse anel, guarda num dos bolsos do casaco e coloca isso no lugar. Pode ter certeza que todos os nossos planos continuarão em andamento. Parabéns. Agora você governa toda a Bucovina. Ele faz mais uma reverência. Assim. E ele até sai dali pra você assumir o lugar dele na cadeira. E o Zion puxa uma salva de palma e todos os vampiros ali ao redor o acompanham a sua coroação, digamos, não sei, com uma salva de palmas. Ele Pode falar. agradece ali, faz uma reverência para todos ali, batendo palma, e ele se senta na cadeira. Perfeito, perfeito. Ele é ar bem imponente, assim, bem. Muito bom, Sr. Voltaire, muito bom. François estará delegado a novas atividades. Ele foi nomeado como porta-voz internacional da União da Romênia. E todos voltam a bater palmas. Agora, vamos para os nossos queridos e especiais convidados. Quem o clã Heilish oferece para tomar conta em nome do clã e governar as terras. A Def olha pro Imalep e fala: por algum motivo eu acredito nele. Eu concordo, estou surpreso com o que vi.
Bom, ele estende a mão a ela. Se quiser governar, governaremos juntos. Bom, Ela faz que sim com a cabeça e diz: de qualquer jeito, minha mãe não está aqui, ela não exatamente aprova os meus costumes, então acho que seria uma boa saída disso também. ele abre um sorriso de canto e acena positivo. Não há outra que mereça. Então, quando ele concorda com ela, ela vai, tipo, andando assim em direção a ele. Perfeito. A Amélia te olha assim, ela tava com uma vaga esperança. Você colocar ela pra governar. Você vai subindo as escadas ali em direção. O Zion, ele beija as costas da sua mão. A sua beleza faz jus à sua fama, querida senhora. Agradeço o elogio, Zion. Por gentileza, escolha o seu anel e o seu território. E o Sengir II, né, ele ainda segue com a caixa. Uma caixa de madeira aberta e os anéis belamente posicionados dentro da caixa. Ela olha o mapa e os anéis e ela escolhe a Outênia e o anel de caixão. Perfeito. Ele pega o anel, o Zion, ainda segurando sua mão. Me permite? Nossa, aí você faz o cara surtar ali de baixo. Fala, claro. E, tipo, continua com a mão estendida pra ele. O Zion sorrindo, ele coloca ali o anel no seu dedo de caixão. Palmas para a nova governante de Outérnia. E todos batem palmas para Death. Do clã Artorias. Quem os representará? Pegue. Ele ergue a cabeça, olha pro Matias, olha pra. Matias, eu. Deixa eu. Olha, olha pra Santini. Olha de novo pro Matias. Eu. Quando estiver pronto, garoto. Quando estiver pronto. Você ainda é uma criança. E aí eu passo por ele, como se fosse pra sussurrar. Santini não vai viver muito tempo. E aí eu olho pro Zion e estendo a mão. Santini representar Artorias. Ela te olha até um pouco surpresa, assim. E Malef, eu fico lisonjeada, mas. Você tem certeza disso? Eu sou a mais velha, mas não esperava isso. Acho que você tem muito mais aptidão a governar do que eu. Posso ter, Santini, mas ele olha pra Def. Um homem nunca deve abandonar a sua esposa. Fico lisonjeada, Malef. Vai você controlando ela enquanto isso. Ela sobe, então, as escadarias. Ali na direção do Zion. Ele sorri pra você. Escolha o seu anel e o território que deseja governar. Ela olha mais uma vez indecisa, né, quanto à atitude do Imalef e volta pro Zion. E os anéis brilham nos olhos dela. E ela. Esse que parece com um olho. Esse? Isso. E ficarei em Banat. Aí ela olha de novo na direção do Imalef. Assim não fico longe do que é de fato importante.
Assim seja, se me permite, pede a mão dela, tira o anel ali da caixa. Ela estende a mão com um sorriso de orelha a orelha. Ele dá mais um beijo nas costas da mão dela e coloca ali o anel. A governadora de Banete! E todos aplaudem a Santini. Ela só faz uma breve reverência, né? E vai tomando seu lugar, ou vai se afastando ali da região. Perfeito. Representando o clã Pazuzu, eu sinto que não. Seus outros familiares não o tenham acompanhado, Gourmet. Mas, por favor, junte-se a nós, será muito bem-vindo. Sem responder o Zion, o Plinion dá uns passos pra frente, começa a subir esse lance de escadas. E esse mapa, né, ele tá na parede, correto? Isso, tá na parede atrás deles. Ele... Perfeito. Ele para, assim, virado pro mapa, tira o capuz da cabeça e começa a olhar através do pessoal pro mapa. Antes de eu aceitar o seu presente, Zion, poderia me responder 2 perguntinhas? É claro, é uma honra tê-lo presente, Gourmet, fique à vontade. Dessas 2 regiões que sobraram, qual é a mais populosa? Ah, sem dúvida, Crissana. Crissana é a mais populosa. E os seus moradores, eles são saudáveis? Sim, o território se rendeu em relativa paz, não lutou muito, não foi necessário espalhar nenhuma doença ou coisa do tipo. A própria região já estava em revolta contra os seus governantes trouxas, não foi muito difícil. Perfeito. Ficarei com essa região, se assim me permitir o presente. Ele estende a mão pro Zion e, olhando pro anel vermelho, ele... Serei eu que liderarei esta região. E seu desejo seja feito. Espero que tenha uma ótima governança e que seus pares do clã Pazuzu possam se juntar a ti. Ele pega o último anel vermelho. Me permite? Claro, ele estende a mão esquerda. O Zion então coloca ali o anel no seu dedo indicador. Governador de Crissana! E todos aplaudem. Os aplausos reverberam ali pelo salão principal. Por fim, apesar dos nossos desentendimentos, o Zion fala sorrindo também. Queria chamar um representante do clã Hash para assumir um território, se assim for do desejo de vocês. A Delfine não tá mais presente, né? Ela se afastou ali. O Ravi e a Noura se entreolham, eles cochicham rapidinho. O Ravi balança com a cabeça algo que a Noura comentou. E ele sobe as escadas ali na direção do Zion. Zion, se me permite, eu acho que nós devemos conversar melhor, mas sem querer desrespeitar a sua cerimônia ou o seu jantar. Eu aceito o presente dado de bom grado. Apesar de tudo, creio que é uma ótima oportunidade aqui. Nós ficaremos com Mahamures. O Zion pega então ali o último anel que sobrou. O anel com o morcego. Coloca no dedo do Ravi. Vocês, o governador de Mahamures! E todos aplaudem, só que dessa vez é o aplauso mais fraco de todos. É um tanto meio em dúvida, assim,
pessoal já tá comentando a postura que eles tomaram, né, diante de todo o discurso. O Zion assume ali mais uma vez a palavra. Espero que vocês tenham gostado e que sejam muito bem-vindos, sejam muito bem recebidos. A tarefa da governância nunca é fácil. Eu tenho certeza que todos vocês conseguirão administrá-la com honra. Se me deem licença, fiquem e aproveitem o resto do jantar e o resto da noite. Vocês estão em casa a partir de agora. E espero que amanhã vocês possam sair para assumir o território que lhes pertencem e que iniciem a monarquia de seus clãs como acharem devido. E ele sai ali de cena. Vocês vão ter aí essa oportunidade agora para conversar, seja entre vocês ou com qualquer um dos outros presentes aqui do local. Fiquem à vontade. Sobre o ocorrido também. A princípio, eu me chego ali na própria Def e já se sente uma rainha. Eu sempre fui uma rainha, querido. Ele abre um sorriso de canto. Bom, parece que as coisas vão voltar ao seu eixo. Ele olha de canto assim em direção à mãe dele. E temos uma preocupação a menos agora, Def. Sim, sua mãe vai ficar muito ocupada cuidando da. Ela olha assim, tentando lembrar o nome de Banat. Pena que do lado ela poderia ter ido mais longe. Ela não desapega, mas acredito que agora começa uma progressão e assim saímos de vez da sombra. E aí ele pega a mão dela, dá um beijo. E assim, quem sabe não se torne uma imperatriz. Ela dá um sorriso e fala: Não se esqueça, você agora é o rei também, já que eu sou a rainha. Bom, que façamos um grande reinado. E aí ele estende o braço a ela ali, pra ficar observando o restante dos outros vampiros. Perfeito. Plínio? Eu me aproximo do Lestot com as duas mãos no bolso. Poderia ter a sua atenção por um minuto? Evidentemente que sim, senhor Pazuzu. Queria ter um pouco mais de tempo para parabenizá-lo pelo que ocorreu, mas a única coisa que eu quero falar é parabéns. E eu queria desde já começar uma boa relação com a família Voltaire. Ora, ora. Já fala como um bom governante, um bom político. Devo parabenizá-lo também pela ascensão a governante da região de Ana. Crissana. Afinal, não estamos tão longe, não é mesmo? Sua região fica bastante perto da entrada das câmaras e também relativamente perto da Bucovina. Isso é verdade. É exatamente sobre isso que eu queria conversar com você. Parece que você já tem um pouco mais de experiência no assunto quanto é liderar e falar sobre terras. Acho que pelo que pude perceber, o clã Voltaire já estava administrando as terras há algum tempo já. Sim, tem razão. A Bucovina sempre pertenceu ao clã Voltaire.
E só para te elucidar sobre o que eu quero falar, eu pude escutar o que o François disse para você. Aparentemente vocês, Voltaire, se preocupam muito bem com o bem-estar dos trouxas que vivem em sua região, verdade? Sim, de fato, o pensamento ao qual o senhor expôs a nós mais cedo, nossas ponderações também faz parte dos nossos. Nós não queremos consumir todo o nosso estoque de uma vez só, não é mesmo? Então, há necessidade de criar planos de. Alô? Alô? Eu só escutei planos de... Depois você falou alguma coisa? Só um segundo que meu microfone deu probleminha aqui. Mas tô ouvindo. Tá me ouvindo todo mundo? Tá de boa? Pode falar, tá tranquilo, pode falar. Desculpa. Enfim, nós temos planos de desenvolvimento e afins. Finalmente o Plínio dá um sorriso um pouco maior do que ele apresentou desde cedo. É sobre isso, ele aponta o dedo na sua direção. É sobre isso que eu queria conversar. Parece que consegui farejar um companheiro, um colega inteligente. Eu preciso começar um plano de crescimento populacional na minha região. E se tudo der certo, acho que teremos boas relações. Nós, Pazuzu, com vocês, os Voltaire. Bem, desde que possamos ajudar e seja de interesse mútuo, estamos à total disposição. Isso vai ser perfeito. Eu preciso. Nós precisamos, os Pazuzu precisam entender um pouco sobre a região que foi me dada. Depois creio que entrarei em contato. Reconheço que não sou tão hábil em administrar um reinado. Então, qualquer ajuda na nossa parceria seria totalmente bem-vinda. Muito bem, Sr. Pazuzu. Assim que tomar conhecimento de suas terras e quiser conversar a respeito, marquemos uma reunião. Perfeito. E pode ter certeza que qualquer ajuda vinda dos Voltaire vai ser retribuída. Como já dizia um grande amigo meu, Dominique, quando os porcos existem em fartura, as costelas começam a chegar nas mesas. Ele dá um sorriso até o canto da bochecha. E as primeiras costelas, as mais suculentas, chegarão aos senhores. Aguardemos que esse dia chegue logo, não é mesmo? Sim, tem muito planejamento. Muito obrigado. Foi um prazer conhecer vocês. Aí o Plínio sai. O Amarelo, ele cumprimenta novamente, enfim. Pra gente, então, encerrar ali a sessão de hoje. Vocês passam ali, né, o restante da madrugada conversando, se conhecendo, revisitando histórias do passado. Depois que o Zion saiu após o discurso dele, alguns trouxas com os olhos bem vermelhos, assim, entraram no lugar servindo taças de sangue para aqueles cujo predador permite. E passaram ali a madrugada conversando e tudo mais. No outro dia, vocês ficaram, né, permaneceram ali nas criptas subterrâneas, né, nas câmaras, porque o sol estava lá fora. Apesar e para fazer a viagem para o território de vocês era mais seguro esperar a noite cair novamente.
Então permaneceram ali um bom tempo, né? Colocando papo dia, fazendo amizades, enfim. Os únicos que ficaram mais reclusos foram realmente a Casa Hash. E aí, quando a noite finalmente caiu, né, lá do dia 30 de novembro, vocês voltaram pro castelo de Bran, aqui, ó, na Transilvânia, pegaram as coisas de vocês, dos quartos de hóspede, e saíram. Saem, então, em direção aos territórios de vocês. Vocês estão aqui na Transilvânia e vocês vão tomar caminhos diferentes para ir para os territórios respectivos em que vão governar. Assim que vocês saem do castelo de Bran, vocês se deparam com uma cena. Uma cena um tanto quanto agoniante. Bem do lado de fora do castelo, vocês encontram Delphine Rash. Delphine está crucificada à frente do castelo, os braços abertos, as pernas pregadas naquela cruz de madeira, com uma estaca presa no coração. E ao que dá a entender, Delphine ficou o dia todo ali na cruz, tomando o sol. Apesar do sol da Romênia, né, ser muito mais ameno que o normal, em razão da névoa que existe em todo o local, graças ao Zion, vocês veem a Delphine toda carbonizada. Mas como a incidência do sol ali é menor, ainda é possível reconhecer algumas partes das feições dela. Imediatamente, o Ravi e a Noura correm para aquela direção e se ajoelham perante a cruz em que Delphine está pregada. Ela, com certeza, vocês sabem, não tem a mínima salvação. Então vocês escutam um enorme rugido. O rugido de um dragão. E vocês olham para cima. Vocês conseguem ver uma enorme criatura mística que vocês não viam há mais de séculos, se é que já viram alguma vez na vida de vocês. Sobrevoando a entrada do castelo de Bran. Em cima dessa criatura imensa está ele, o próprio Zion, olhando severamente. Ravi e a Noura ajoelhados diante da cruz. E ele parte o voo para cima, em direção aos céus, enquanto os dois tentam tirar Delphine da cruz. É assim que nós encerramos a nossa sessão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tretas políticas virão. Foda. Foi. Muito Ela foda. ela tava propriamente morta ou ela tava à beira da morte? Porque assim, vampiros quando morrem viram pó. Ela tava tava quase ali, Ok. tava no limiar. O sol só não torrou ela de uma vez ali, né? Porque existe essa película de névoa que o Zion colocou que barra muito a incidência do sol. Mas é como se ela tivesse ficado o dia inteiro ali assando em fogo lento. Delícia. Vendo tudo acontecer e sentindo cada paleta de dor ali. E aí, como que vai acontecer, né, com os vampiros? Nas próximas sessões, eu vou fazer meio que particular com vocês, sessões curtas, pra gente só situar vocês ali no território que vocês, né, entre aspas, herdaram. E depois a gente vai juntar todo mundo de novo, tá? Mas a gente vai marcar isso aí com muita calma. Nicola, só pra me dar uma situada mesmo, melhor,
No WhatsApp você chegou a mandar algo sobre que os vampiros não estavam vivendo uma época de luxo e tal, não estavam nos seus melhores tempos, isso eu entendi. Mas a respeito dessa questão de fome e tal, de comida, óbvio que tem humano aí pra todo lado, mas o que tá dificultando mais os vampiros, sabe, de papar? Os bruxos, né? A partir do momento que os vampiros foram cuidados pelas diretrizes lá do ministério, eles viraram uma preocupação dos bruxos. E se um vampiro chama muita atenção, né, se ele faz uma livre demanda ali de alimentação, os bruxos passam a caçá-lo. E os bruxos têm muito mais meio pra fazer isso hoje em dia, né? Ah, entendi, perfeito, valeu. Era só precisava Literalmente a dificuldade do livro de vampiro mesmo, que é a quebra de máscara. É. Tipo, quanto mais você tá suscetível a quebrar a máscara, mais pessoas estão atrás de você, porque você tá mostrando quem você é, que o que você tá fazendo. Só que agora não é só a quebra da máscara dos vampiros, vocês quebram a máscara dos bruxos também, e aí eles ficam putos. Meio que isso.